a esticabilidade característica aí das alfa-queratinas e as suas inúmeras ligações de disulfeto, elas são a base aí de processos de ondulação permanente. Então, normalmente no processo de ondulação permanente, os cabelos aí que serão cacheados, eles recebem, né, um composto, um agente redutor, que normalmente é rico aí em um composto com a presença, né, de grupamento tiol ou sulfidril, que é então aplicado no cabelo juntamente com o calor, e com isso esse agente ele é capaz de reduzir as ligações de disulfeto, ou seja, rompendo essas ligações entre os aminoácidos de cisteína. Em seguida, nesse mesmo processo, é adicionado um agente oxidante que vai promover, né, normalmente a formação dessas ligações de sulfeto, porém essas ligações elas não acontecem mais com os mesmos pares de cisteína, acontece com outros pares. E esse mesmo processo, pessoal, a gente pode levar essa mesma situação, né, de redução para os processos de alisamento, né, que nos salões de beleza a gente fala, né, fazer uma permanente, né, um alisamento permanente. A gente sabe que não é permanente porque quando o cabelo cresce, o cabelo novo, né, ele já vem aí com a alfa-queratina, que possui o padrão natural das ligações de disulfeto. Por isso, né, que as moças que querem ficar com o cabelo liso precisam de tempo em tempo voltar ao salão para romper essas ligações de disulfeto, ok? Agora vamos falar de um outro conceito dentro das proteínas, né, do tema proteínas, que são os padrões estruturais. Os padrões estruturais nada mais são que estruturas que se repetem e formam motivos proteicos. E o que aí são motivos proteicos? Motivos proteicos são agrupamentos de 2 ou mais elementos de estruturas secundárias. Quem são as estruturas secundárias que nós apresentamos mesmo? Nós falamos, né, da alfa-hélice, da folha beta, ok? Então, o que são motivos? Agrupamentos de 2 ou mais elementos estruturais secundários. Então, eu tenho um exemplo aqui de um motivo, né? Eu tenho a alça, beta, alfa, beta. Ou seja, eu tenho um agrupamento de elementos de estruturas secundárias. Quais são as estruturas secundárias que eu tenho? Alfa-hélice e folha beta, ok? Um outro exemplo aqui, barril beta, é um conjunto, né, um agrupamento de estruturas betas, que são estruturas o quê? Secundárias. Então, alguns livros, né, alguns autores, vocês vão observar que os motivos também podem ser denominados de estruturas supersecundárias. Ok, pessoal? Então, quando falar em estruturas supersecundárias, a gente sabe que nós estamos falando de motivos. E, mais uma vez, o que são motivos? Motivos são agrupamentos de 2 ou mais elementos de estruturas secundárias. Um exemplo aqui para vocês é que as proteínas globulares, elas são formadas pela combinação de estruturas secundárias, ou seja, alfa-hélice e folha betas, por exemplo, produzindo aí esses padrões geométricos específicos, ou também chamados de motivos, ou também denominados de estruturas supersecundárias. Nessas proteínas globulares, esses motivos, eles são formados principalmente aí na região central, ou seja, no interior da molécula, ok? É interessante pontuar que os motivos, ou seja, essas estruturas supersecundárias, elas são normalmente aí produzidas pelo empacotamento próximo aí de cadeias laterais a partir de elementos estruturais secundários adjacentes, ou seja, na formação aí da junção, né, de estruturas secundárias próximas, ok? Além disso, nós temos uma outra terminologia que são os domínios. Domínios são aí as unidades funcionais fundamentais com a estrutura tridimensional em um polipeptídeo. Então, aqui a gente, para exemplificar para vocês, a gente tem aqui a troponina C.
Dentro do processo da contração muscular, né, nós temos aí a participação das proteínas, actina e miosina, mas dentro dessas estruturas, desse complexo, né, para que haja a contração muscular, ou seja, isso ser resultado da interação da actina e miosina, a gente precisa da participação de outras proteínas, como a troponina C. Então, para a exposição dos sítios de ligação da actina e miosina, a gente precisa que o cálcio se ligue à troponina C. Então, nessa proteína, que é a troponina C, nós temos regiões de ligação do cálcio. Então, essas regiões a gente vai denominar de domínio. Então, na troponina C existem domínios de ligação do cálcio. Então, pessoal, resumindo, o domínio é a parte de uma cadeia polipeptídica estruturalmente independente. Mais uma vez, os domínios são as unidades funcionais fundamentais com a estrutura tridimensional presente aí na proteína, ou seja, em um polipeptídeo. Normalmente, pessoal, as cadeias polipeptídicas com mais de 200 aminoácidos de comprimento, elas apresentam aí 2 ou mais domínios. Já em pequenas proteínas, o domínio é a própria proteína, ok? Normalmente, aí, o centro de um domínio, ele pode ser formado, né? Ele é formado a partir de combinações de elementos estruturais supersecundários, ou seja, no centro do domínio, normalmente a gente tem vários motivos, beleza? Ok? Então, percebam que nós estamos começando a juntar, né, o quebra-cabeça aí do que é uma grande, do que é não só uma grande, né, mas a estrutura básica de uma proteína. E um ponto importante a ser colocado para vocês é que existe diferença, então não confundam, domínio é diferente de subunidade. Então, o domínio é aquela região específica, né, que tem ali uma função dentro da proteína. Agora, a subunidade, né, uma proteína, ela pode ter várias subunidades e dentro dessas subunidades eu posso ter 1, 2, 3, 5, 10 domínios diferentes. Então, não confunda, domínio é diferente de subunidade. Então, domínio, a gente pode resumir assim, domínio é a parte da proteína que tem uma função específica. Já a subunidade é a outra parte da proteína que se junta para formar o todo, ok? Então, nesse exemplo aqui da troponina C, a gente está vendo aqui, né, pelas cores, que nós temos duas subunidades. Uma que está aqui representada em azul e outra em amarelo. Nessa aqui que está amarela, a gente está evidenciando, né, os dois domínios referentes à ligação do cálcio, beleza? Desnaturação de proteínas. Sim, a proteína pode desnaturar e em algumas aulas práticas a gente até havia, né, presencialmente, a gente já tinha falado, se colocar o calor pode desnaturar a proteína, se alterar o pH pode desnaturar uma proteína. Então, o que é uma desnaturação de proteína? É a perda da estrutura tridimensional com consequente aí perda de função. Esse processo de desnaturação, pessoal, ela pode ser reversível ou irreversível, ok? Normalmente não altera a estrutura primária, percebam, aqui eu tenho uma proteína normal, uma proteína que não foi desnaturada, e uma proteína que passou pelo processo de desnaturação, ou seja, uma proteína que agora está desnaturada. A sequência de aminoácidos, né, dentro das ligações peptídicas, ela permanece a mesma, nada muda, nada se altera. Agora, a estrutura tridimensional antes do processo de desnaturação, sim, desnaturou. A proteína, então, perde toda a sua disposição geométrica, né? Ela perde a sua estrutura aí 3D, a sua estrutura tridimensional, uma vez que ela desnaturou, porém, ela não altera a estrutura primária, ou seja, a sequência de aminoácidos. No caso da desnaturação, um ponto importante a ser colocado é que ela não causa, não leva, né, a perda no valor nutritivo das proteínas. E o que pode levar a uma desnaturação de proteínas? Temperatura, pode funcionar como agente desnaturante, pH, solventes orgânicos como álcool, cetona, ureia, alguns detergentes, podem funcionar como agentes desnaturantes. Então, para exemplificar, nós temos aqui uma proteína, né, a ribonuclease A, que apresenta aí os seus 124 aminoácidos. Aqui ela está no seu estado
nativo, né, com sua estrutura tridimensional, cataliticamente ativa, ok? E quando foi adicionado ao meio, né, onde estava presente a ribonuclease A, que foi adicionado a ureia e o mercaptoetanol, a gente teve aí a desnaturação da proteína, sendo que a ureia ela proporcionou aí desfazendo essas ligações fracas, né, ela atuou como agente desnaturante, e já o mercaptoetanol funcionou aí como agente redutor, porque desfez as pontes de sulfetos, né? Vocês podem ver aqui que as pontes de sulfetos foram desfeitas, ok? Uma vez que foi removido do meio a ureia e o mercaptoetanol, a ribonuclease ela voltou ao seu estado nativo, voltou a ser cataliticamente aí ativa, né, uma proteína, né, na verdade uma enzima, né, porque ela tem capacidade, né, catalítica aí, e as ligações de sulfetos também foram aí corretamente refeitas. Então, o processo de renaturação pode acontecer se os agentes desnaturantes forem retirados do meio.